Ready for another one? Prontos para mais uma? This one will not be as dense. Essa aqui não vai ser tão densa. I want to talk especially about conversion. Eu quero falar especialmente a respeito de conversão. What happens when somebody believes the gospel that we were just talking about? O que acontece quando alguém crê no evangelho que nós acabamos de falar? What does the Bible say about this? O que a Bíblia fala a esse respeito? Conversion means turning. Conversão significa virar. Turning away from sin Se voltar, se virar to dos seus repenting pecados for our sins. para se arrepender dos seus pecados. Turning from trusting in ourselves Se virar de confiar em si mesmos to trusting only in e Christ. confiar nele somente, em Cristo. So if we think of conversion as something that we alone do, Então, se a gente pensa em conversão sobre algo que nós fazemos somente, that's actually going to affect the way we evangelize. isso vai afetar a maneira com que nós evangelizamos. If we think that conversion is something that most fundamentally God does, Agora, se a gente entende que conversão é algo que Deus faz de forma fundamental e sozinho, then we'll evangelize another way. então aí a gente vai evangelizar de outra maneira. And how we evangelize E como a gente evangeliza will determine our church's health vai determinar a saúde das nossas igrejas. as surely as what food you choose to buy and eat Da mesma maneira que você compra comida e come, determines your body's health. determina a saúde do seu corpo. What you put into your church Aquilo que você coloca na sua igreja, through evangelism através de evangelismo, and how you do it, e como você faz, what you teach people conversion really is, aquilo que você ensina a respeito de conversão, will determine how healthy your church is. vai determinar o quão saudável a sua igreja é. Anemic evangelism Um evangelismo anêmico will starve us. vai fazer com que nós tenhamos We will fome. waste away. Nós vamos desperdiçar e desfalecer. Careless evangelism will stuff our churches with false converts. Um evangelismo descuidado vai encher as nossas igrejas de falsos convertidos. Our churches will become sick and unsound. As nossas igrejas se tornarão doentes e não sãs, Dysfunctional, do you have that word? desfuncionais. And we, even in America, see churches die, E nos Estados Unidos, frequentemente, nós vemos igrejas morrerem. go out of existence. Elas simplesmente deixam de existir. But a biblical understanding of conversion Mas uma compreensão bíblica a respeito de conversão will encourage us in a biblical practice Vai- of evangelism. vai nos encorajar a uma prática bíblica de evangelismo. So to understand these two interrelated issues, Então, quando a gente entende essas duas questões que estão relacionadas, we want to consider them from the Bible. para isso nós devemos olhar para a Escritura. Understanding conversion and evangelism biblically Entender conversão e evangelismo e conversão biblicamente. I think frees us to tell the good news of Jesus Christ. To understand that? To tell. Para poder evangelizar. And God has promised that He works by His word. Então, à medida que nós entendemos conversão e evangelismo, e nós evangelizamos, nós entendemos que Deus faz a obra quando Isaiah isso acontece. 55:11. Isaías 55:11. He promises that the word that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que eu designei. So first, let's think about this matter of conversion. Então, vamos pensar primeiro em conversão. What do you think? O que você pensa a respeito de Do conversão? people just out there on the streets of Londrina, Para essas pessoas que estão por aí em Londrina, do they really need to change? você acha que essas pessoas realmente precisam mudar? Or are they just already fine with God? Ou essas pessoas já estão de bem com Deus? Do you think everybody by nature is just okay?
Você acha que as pessoas, por natureza, já estão They're already bem? good, Elas já estão boas, são boas. especially if they're part of your family. Especialmente se elas são parte da sua You're família. good with God. Você está bem com Deus. Everybody in your family is good Então with God. todo mundo está bem com Deus. Você pensa isso? It's not what the Bible teaches. Isso não é o que a Bíblia ensina. No, we have to remind ourselves that the Bible teaches us that everybody needs to change. Nós temos que ser relembrados que a Bíblia diz que todos precisam de mudança. We are not by nature fine. Nós, por natureza, não somos bons. In fact, the Bible teaches that by nature we are all in trouble. A verdade, a Bíblia ensina que todos nós We have to estamos em remind, perigo. we have to remind ourselves of what Jesus taught. Nós temos que nos ser relembrados daquilo que Jesus ensinou. What Jesus said is the natural state of the world. Aquilo que Jesus falou é o estado natural do mundo. And read for us John 3, verses 19 and 20. João capítulo 3, versículos 19 e 20. João 3. If we're followers of Jesus, this is what we think is true. Se nós somos verdadeiros seguidores de Jesus, isso aqui é a verdade. João 3, 19 e 20. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Or if you go over Paul's letter to the Ephesians, Ou se você vai para a carta de Paulo aos Efésios, he reminded the Ephesian Christians that before they were converted, they were dead in their sins and transgressions. ele lembra aos cristãos de Éfeso que antes deles terem crido em Cristo, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. And he taught clearly that this spiritual death really sums up the state of all humanity. E ele deixa claro, ele resume que essa morte espiritual abrange toda a humanidade. In Romans chapter 3, E em Romanos capítulo 3, Paul just runs through the Old Testament, ele viaja pelo Antigo Testamento. quoting amazing statements, Ele cita, ele faz citações fantásticas, destroying any claims we might have to be righteous in ourselves. destruindo qualquer afirmação que nós podemos fazer a respeito de nós mesmos, afirmações positivas. In Romans chapter 3, he gives line after line of specific problems. São várias linhas, várias delas falando dos nossos problemas em específico. Various examples of them. Muitos exemplos disso. Romans 3:10. Romanos 3:10. None is righteous, no, not one. Não há justo nenhum sequer. The Bible teaches us that every part of our being has been touched by sin. A Bíblia nos ensina que toda parte do nosso ser foi tocada pelo And pecado. Romans chapter 3 shows that. E Romanos capítulo 3 mostra isso. Romans chapter 3 verse 13. No versículo 13 do capítulo 3. They use their tongues to deceive. A garganta deles é sepulcro. Or you look down at verse 20. A língua, com a língua urdem engano. Paul concludes, by the works of the law, no human being will be justified in his sight. Ele conclui no versículo 20 que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. So to be justified before God means to be okay with God. Ser justificado por Deus significa estar ok diante de Deus. Declared okay by God. Ser declarado ok por Deus. It's what Paul says in Romans 4:25, we got through his being raised from the dead. É aquilo que Paulo fala em Romanos 4:25 pelo fato dele ter ressuscitado para a nossa justificação. But here in the chapter before this, Mas aqui no capítulo chapter anterior, 3 verse 20, no versículo 20 do capítulo he's saying 3, that no one will be justified in God's sight by what we do. ele fala que ninguém será justificado por aquilo que nós fazemos. When you read through the Bible Quando você lê a Escritura and you look at the images God uses about our state of our human nature, e você olha os exemplos que Jesus usa a respeito da nossa natureza we find humana, radical images. ele usa algumas imagens radicais. Images of our by nature being in debt. Ele mostra alguns exemplos de nós estarmos em dívida, In slavery,
em escravidão, bankrupt, falidos, even dead, like we mentioned in Ephesians 2. até mortos, como a gente vê em Efésios 2. Friends, that's what the Bible says is our situation. É isso que a Bíblia mostra a respeito da nossa situação. We are in a disastrous situation. Nós estamos numa situação desastrosa. We need a change. Nós precisamos de mudança. And that's the change that Jesus brings. E essa é a mudança que Jesus traz. Friends, consider these twin truths. Perceba essas verdades. We are in desperate need of God's grace, Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. and yet God owes his grace to nobody. E Deus não concede a sua graça a ninguém. It's the nature of grace. And That's the God- nature of grace. and God? God owes his grace to nobody. E ele não deve a sua graça a ninguém. That's the nature of grace. Essa é a natureza da graça. It's not something that is owed. Não é algo que alguém mereça. What God owes us O que Deus nos deve is justice for our sins. é justiça pelos nossos You want pecados. fairness? Você quer justiça? That's fairness. Isso é justiça. You and me falling under the judgment of God. Nós debaixo do juízo de Deus. But when God's Spirit begins to powerfully call us to turn from our sins, Mas quando o Espírito de Deus poderosamente começa a nos chamar, a nos transformar dos nossos pecados, there's a great sense of conviction. existe um grande senso de convicção. We begin to sense something of the seriousness of our sin, Nós começamos a perceber algo de muito sério a respeito do nosso pecado. and particularly how deadly it is to our relationship with God. E particularmente como isso é mortal no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. I begin to realize Eu começo a perceber. that when I sin against Leandro, E quando eu peco contra o Leandro, I'm even more fundamentally sinning against God. eu estou mais fundamentalmente pecando contra Deus. Every sin is part of a revolt against God. Cada pecado faz parte de uma revolta contra Deus. You begin to feel like the adulterer David Você começa a se sentir como o adúltero Davi, when he says in Psalm 51:4, quando ele diz no Salmo 51, versículo 4, against you, you only have I sinned contra ti somente eu pequei, and done what is evil in your sight. e fiz o que é mal perante os teus olhos. David knew he had sinned against Uriah. Davi sabia que ele tinha pecado He contra had sinned against Urias. Bathsheba. Ele tinha pecado contra He had Betseba. sinned against his own wife. Ele pecou contra a sua própria esposa. But he knew behind all of it, he had sinned against God. Mas ele sabe que por trás disso tudo ele tinha pecado When contra God Deus. begins to convert us, we begin to understand that truth about sin. Quando Deus começa a nos converter, nós começamos a entender essa verdade a respeito dele. According to the Bible, our understanding of sin like this is part of the change. De acordo com a Bíblia, essa compreensão a respeito do pecado é parte da mudança. The Bible says that this change that we need is not merely to discover ourselves, but we need to turn. O entender essa mudança não é simplesmente esse descobrir um pouco mais de nós mesmos, mas é essa conversão, essa curva. You don't need a better you need a new you. Você não precisa de um você melhorado, você precisa de um você renovado. Christianity is not simply one more course in self-improvement. Cristianismo não é mais um curso para você ser melhor, uma versão melhor de você. No, friends, in conversion, we resign our claim to be the final judges of our own lives. No cristianismo, meus amigos, nós abdicamos da compreensão de que nós podemos ser uma versão melhor de nós mesmos. We acknowledge that God alone has the right to judge us. Nós sabemos pelo cristianismo que Deus tem o total direito de nos julgar. And our future destiny E o nosso destino futuro needs to be changed precisa ser mudado. from the hell of God's righteous judgment Do inferno da justiça, do justo juízo de Deus, to the heaven of God's righteous forgiveness, His gracious forgiveness of us in Christ. ao céu da sua graciosa transformação que Ele concede em Cristo.
Friends, this is the difference between every other religion on the planet and Christianity. Meus amigos, essa é a diferença fundamental de qualquer outra religião para o cristianismo no planeta. Every other religion on the planet teaches self-salvation. Qualquer outra religião no planeta ensina a salvação por nós mesmos. Here are the 5 ways, the eightfold path. Aqui estão os 5 caminhos ou os 8 passos. Here's the key to understanding. Aqui está a chave para você Here's entender. the positive confession you need to make. Aqui está a confissão positiva que você precisa fazer. Again and again and again, people have ways they think they can save themselves. De novo, e de novo, e de novo, as pessoas pensam que elas têm uma maneira de se salvar. But Christianity says, look, we're not only at the bottom of a well, O cristianismo não apenas ensina que nós estamos lá no fundo do poço, where we need a ladder put down so we can climb out. onde a gente precisa de uma escada para a gente poder subir. We're dead at the bottom of a well. Nós estamos mortos lá no fundo do We poço. need new life. Nós precisamos de uma nova vida. We need God to bring us up to himself. Nós precisamos de Deus nos trazer para cima. So for conversion that is true, Então, para a conversão ser verdadeira, we need a change of mind, nós precisamos de uma mudança de mente. but not just a change of mind. Mas não apenas uma mudança de mente. We need a change of heart. Nós precisamos de uma mudança de By coração. heart, I don't just mean our emotional experience. E eu não estou falando aqui de emoções, de experiências. When God converts us, Quando Deus nos when He converte, gives us, to use Jesus' language, a new birth, para usar a linguagem de Jesus, um novo nascimento, or Paul's language, He makes us a new creation, ou a linguagem de Paulo, uma nova criatura, uma nova criação, then He gives us new loves então ele nos dá novos amores and new actions flow from our new identity e novas ações começam a fluir dessa nova identidade, as those who are united to Christ by faith. daqueles que foram unidos pela fé em Cristo Jesus. According to the Bible, De acordo com a Bíblia, the real change of Christian conversion a real mudança na conversão involves relying on Christ alone for our diz salvation. respeito a crer em Cristo somente para a nossa salvação. So it's very interesting if you look in Romans chapter 10. É muito interessante quando você olha em Romanos capítulo 10, We find that famous verse 9, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. nós vemos aquele versículo famoso, se com tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em seu coração creres que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. But you know he's quoting from the Old Testament prophet Joel there. Mas ele está citando o profeta Joel do Antigo Testamento aqui. And if you go back to Joel E se você voltar para Joel, chapter 2, capítulo 2, Joel had been writing for 2 chapters about the judgment that was coming on the Israelites. ele estava falando a respeito do juízo que viria sobre Israel pelos israelitas, Because of their unbelief. por causa da incredulidade deles. So that makes you wonder, Então você se pergunta, why would such unbelievers call on the name of the Lord in a saving way? por que pessoas que não creem em Jesus, em Deus, iriam clamar por salvação? And the answer is there in Joel E a resposta está lá em Joel, chapter 2, capítulo 2, verse 32, versículo 2, where we read, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. onde nós lemos que todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. That's the famous part that Paul quotes. Essa é a parte famosa que Paulo cita em Romanos. But when the writers in the New Testament quote the Old Testament, Mas quando os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, they can assume the people hearing them knew the Old Testament well. eles presumem que os seus ouvintes conheciam bem o Antigo And they Testamento. would probably finish it off. E eles entendiam aquilo que sobrava da citação. So if I say to you, the Lord is my shepherd, Então, se eu falar para vocês, o Senhor é meu pastor, many of you know I'm referring to Psalm 23. muitos de vocês entendem que eu estou citando o Salmo He 23. makes me lie down by still waters. Ele me faz deitar em You verdes know pastos. more of that psalm. Você conhece o resto desse salmo. Much of the Old Testament is that way.
muito do Antigo Testamento é with desse these jeito, first Christians. com esses primeiros cristãos. So when Paul quotes Joel 2:32, Então, quando Paulo cita Joel 2:32, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. You go back and read in Joel 2:32, Você volta para Joel 2:32 you find everyone who calls on the name of the Lord will be saved. e você percebe todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. On Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, among the survivors whom the Lord calls. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Who calls on the name of the Lord? Quem invocou o nome do Senhor? Those whom the Lord calls. Aquele a quem o Senhor chamou. You see why this understanding would be important to your own spiritual health? Você entende como é que essa compreensão é importante para a sua saúde espiritual And for the spiritual health of any church you'd be involved with? e para a saúde espiritual de qualquer igreja aqui envolvida? If our conversion, our turning, is basically understood as something that we do ourselves, Se a nossa conversão é compreendida como algo que nós podemos fazer por nós mesmos, instead of something that God does to us, ao invés de algo que Deus faz por nós, giving us the new birth, nos dando o novo nascimento, making us a new creation, nos fazendo uma nova criatura, then we misunderstand it. então aí a gente está entendendo errado. Conversion certainly includes our own actions. A conversão certamente inclui as nossas ações. We must make a sincere commitment. Nós precisamos fazer estabelecer um comprometimento sincero. We must make a self-conscious decision. A gente precisa tomar uma decisão consciente. But even so, conversion, Mas ainda assim, real conversão, conversion, verdadeira is more than conversão, that. é muito mais do que isso. Scripture is clear in teaching that we're not all journeying toward God. As escrituras nos dizem que nós não apenas estamos nos dirigindo em direção a Deus, Some having found him, others still seeking. há alguns que já encontraram, outros ainda que estão tateando. Instead, Scripture presents us as needing to have our hearts replaced. Mas as escrituras, elas mostram que nós precisamos ter o nosso coração substituído, Our minds transformed, as nossas mentes transformadas. our spirits given life. O nosso espírito precisa receber vida. And we can do none of this for ourselves. E nós não podemos fazer nada disso por nós mesmos. True conversion is a work of God's Spirit. Verdadeira conversão é obra do Espírito de Deus. That's why we pray for God to convert others. É por isso que a gente ora para que Deus converta outras pessoas. And that's why we sing His praises in our songs for converting us. É por isso que nós cantamos louvores por Deus nos ter convertido. We need God to convert us. Nós precisamos de Deus para sermos But the convertidos. fact that God needs to convert us Mas o fato de que Deus nos converteu should not lead us to conclude that we should not evangelize. não deve nos levar ao fato de que nós não devemos evangelizar. Which is why I want to talk for a few minutes about this topic of evangelism. Por isso que eu quero tomar alguns minutos para falar sobre esse tópico de evangelismo. Because how your church understands and practices evangelism Porque como a sua igreja entende e pratica evangelismo, is another crucial factor in your church's health. é outro ponto crucial na saúde da sua igreja. But what is evangelism? O que é evangelismo? Evangelism is one person telling another person the good news of how they can be reconciled to God through faith in Jesus Christ. É uma pessoa anunciando para outra pessoa as boas novas de como essa pessoa pode ser reconciliada com Deus através da fé. Friends, one of the best ways we can fill this in is by thinking of some things that are not evangelism. Uma das melhores maneiras da gente entender isso é a gente entender o que não é evangelismo. That people sometimes mistake for evangelism. Algumas pessoas entendem errado o que é evangelismo. So sometimes people think anytime you talk about evangelism, you're talking about imposing your beliefs on somebody else. Algumas vezes as pessoas pensam que evangelismo é você impor as suas crenças sobre uma outra pessoa. Have you ever heard that? Você já ouviu isso?
I need some heads nodding Eu yes or preciso nodding de algumas no. cabeças dizendo sim ou That não. was big in America, and I don't know if it's big in Brazil. Yeah, it is. Okay. Yeah, it is. Well, E isso é algo que a gente ouve aqui no Brasil. I think that's one of the most common objections to evangelism in America. E isso é uma das maiores objeções a evangelismo lá nos Estados Unidos. If I tell a young Christian they're supposed to evangelize, they just say, well, isn't it wrong to impose my beliefs on somebody else? Se eu falo para um jovem lá nos Estados Unidos que ele tem que evangelizar, ele fala assim, mas não é errado eu impor as minhas crenças sobre alguém? They're thinking of evangelism as a kind of imposition. Eles pensam que evangelismo é um tipo de imposição. And honestly, the way evangelism is sometimes done, I can understand that. E, obviamente, alguns tipos de evangelismo eu posso entender que realmente é isso. But when you understand the way the Bible presents evangelism, Mas quando você entende como a Bíblia apresenta you evangelismo, understand it's not really a matter of imposing your beliefs at all. não diz respeito a essa imposição. Friends, what we believe as Christians are facts. Aquilo que nós cremos como cristãos é um fato. So I flew on a plane today from Sao Paulo to Londrina. Então eu voei de São Paulo para Londrina. I was not sitting there worried about the pilot imposing his belief on where the airport was. Eu não estava preocupado com o piloto impor a sua crença sobre onde o aeroporto de Londrina estava. It's just a fact where the airport is. É um fato onde o aeroporto está. It's a fact where the runway is. É um fato onde a pista no aeroporto We don't está. have to debate it. A gente não tem que debater. My view is the runway is over there. A minha visão em comparação com a dele. I like to think of the runway is over here. Eu penso que a pista está aqui. Friends, the runway is where it is. A pista está onde ela tem que The estar. pilot needs to know the truth. O piloto precisa And he needs saber to da land the verdade plane there. e ele precisa pousar o avião It's the lá. same way with the facts of the gospel. Da mesma maneira com os It's fatos not a the way respeito do you evangelho. like to look at something, Não é a respeito de como você prefere or ver the as way I coisas do. ou do jeito que eu prefiro ver. Is there a Jesus? Existe um Jesus, Did he die on the cross? então ele morreu na cruz. Has he been raised from the dead? Ele ressuscitou dos mortos. What did he teach? O que ele ensinou? What's the truth about our moral nature? O que é verdade a respeito What's da minha the truth natureza about moral? God's moral nature? O que é verdade a respeito da natureza moral de Deus? What should we do? O que nós devemos fazer? So evangelism is not imposing our beliefs on others. Então, evangelismo não é o impor das nossas crenças a outros. Let me tell you another thing I've seen some people mistake for evangelism that really isn't. Deixa eu falar sobre uma outra coisa que as pessoas pensam ser evangelismo, mas de fato não é. It's sharing your personal testimony. É você compartilhar o seu testemunho pessoal. Let's say you tell somebody else how you became a Christian. Digamos que você fale para alguém como que você chegou And you à think, fé. therefore, you have evangelized them. E aí você pensa que depois que você falou isso, você pregou o evangelho. You may have, Talvez, or you may not have. ou talvez não. These days, people can hear a story of you becoming a Christian, Hoje em dia, as pessoas podem ouvir uma história de você chegando a Cristo, and they can think, well, that's good for you. e aí elas podem pensar, bom para você. That works for you. Isso funciona para você. I'm into yoga. Eu tô fazendo yoga. I do other things. Eu faço outras coisas. Friends, the fact is, when we share our testimony of how we became a Christian, Meus amigos, o fato é que quando nós compartilhamos o nosso testemunho de como nós chegamos a if Cristo, we include the universal truths se nós incluímos as verdades universais about who God is sobre quem Deus é and who everybody is by nature, e sobre como todos os seres humanos são and por the natureza judgment of God that we deserve, e o juízo de Deus que nós and what merecíamos God has done in Christ's life and death and resurrection, e aquilo que Deus fez na vida de Cristo, na sua vida, na sua morte e ressurreição, and the call to everyone to repent and believe, e no chamado ao arrependimento a todos e crer, then you're sharing your testimony will include evangelism. aí sim, compartilhar o seu testemunho inclui a evangelização. But if you simply sweetly tell your friend how you found peace with God through Christ, Mas se você simplesmente, de forma bem pacífica, fala que você encontrou paz com Deus, you may have done a good thing in bearing testimony to God and His goodness in your life, talvez, de fato, você compartilhou da bondade de Deus, daquilo que Ele fez na sua vida, but you have not shared the good news with anybody. mas você não compartilhou das You boas have to tell novas them com about ninguém. Jesus Você precisa falar sobre and about Jesus them. e sobre Ele.
A third eles. thing Uma people te- sometimes confuse with evangelism. Uma terceira coisa que as pessoas confundem sobre o que é evangelismo: Doing good, fazer o bem. social action, Ah, isso, Action evangelho, social. evangelho social, political trabalho involvement, social, Political envolvimento político. being active for doing what you think is good. É você ser ativo para aquilo que você pensa que é bom. Where we're working to address problems between people. Nós tentamos trabalhar no meio de problemas que existem entre pessoas. But friends, in evangelism, the fundamental problem we're addressing is the vertical problem between us and God. Mas em evangelismo, o verdadeiro problema está no relacionamento vertical entre a pessoa e Deus. Evangelism is not about redeeming society. O evangelismo não diz respeito a redimir uma It's not sociedade. about redeeming Lodrina. Não diz respeito a redimir Londrina. It's about redeeming sinners, É sobre redimir pecadores. redeeming people, men and women, boys and girls, made in God's image. Redimir pessoas, meninos e meninas, homens e mulheres que foram feitos à imagem de Deus. Another thing evangelism is not. Uma outra coisa que evangelismo não é. It's not simply encouraging positive thinking, Não é você encorajar o pensamento positivo, like the books I see at the airport or the grocery store. como os livros que eu vi no aeroporto ou no supermercado. It's not just sharing Bible verses that seem to promise prosperity or purpose. Não é você compartilhar versículos que parecem prometer algum tipo de propósito ou prosperidade. We've got a false teacher in America named, incredibly well named. He must have changed his name to that. No, Creflo Dollar. Dollar. Nós temos nos Estados Unidos how do you call him? Creflo Dollar. No, a teacher, a pastor. Call him a teacher. Um mestre que tem ensinado a muitos, que no caso dos Estados Unidos é o dólar. He tweeted out just a few years ago. E o Creflo Dollar é o nome dele. Ele fez um tweet há alguns anos So I'm atrás. quoting Mr. Dollar. Então eu estou citando o próprio Creflo Dollar. Jesus bled and died for us Jesus sangrou e morreu por nós, so that de forma que we can lay claim nós podemos to the estar certos promise of financial prosperity. de que nós receberemos, nós temos uma promessa de prosperidade. That's it. That was the whole tweet. Esse era o tweet. That is not why Jesus died for us. Can I repeat the tweet? Yeah, of Sorry. course. Jesus sangrou e morreu para que nós pudéssemos absorver a concepção ou a promessa de prosperidade financeira. Friends, the gospel is that Christ has died for our sins and calls us to repent and believe and trust in him for forgiveness O and new life. evangelho diz respeito a Cristo morrer para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida, para que nós tenhamos paz com Deus. We care about eternal health and wealth. Nós nos preocupamos com a prosperidade e a saúde eterna. Not merely the passing riches of this world. Não apenas esse breve momento que nós Let me passamos tell aqui you nesse another mundo. thing that is not evangelism. Deixa eu falar mais uma coisa que evangelismo não é. Apologetics is not evangelism. Apologética não é evangelismo. You know what apologetics are? Você sabe o que é apologética? It's what argumentative Christians like. É aqueles cristãos que gostam de argumentar, Somebody who fazem. gets really into the age of the earth. Alguém que gosta de desvendar os Or Noah's mistérios. flood. Ou conhecer os fundamentos da terra. Or arguments for the historicity of the resurrection of Jesus. Ou as pessoas que olham a respeito da historicidade de Jesus. All important stuff. Coisas que são realmente importantes. But friends, the ontological argument for the existence of God, Mas o argumento ontológico para a existência de Deus, or Pascal's wager, ou o argumento de Pascal, none of them contain the gospel. nenhum deles contém o evangelho. Friends, the mere existence of God A existência de Deus would be great if Richard Dawkins learned it. seria
the mere existence. A mera existência de Deus Would be great if Richard Dawkins came to believe it, seria muito bom, por exemplo, se Richard Dawkins cresce nisso, but it's not enough. mas não seria suficiente ele That's crer not que the Deus gospel. existe. Isso não é o It's evangelho. essential to the gospel, Isso é essencial ao evangelho, but Jordan Peterson can believe that God exists. mas Jordan Peterson pode crer que Deus existe, From what I know, he doesn't believe what we just talked about in the last hour, mas até onde eu saiba, ele não crê naquilo que a gente falou na palestra that passada. Jesus was delivered over by God for our and was raised for our justification. Que Deus entregou Jesus para morrer e ressuscitar para nossa justificação. Evangelism is not just arguing. Evangelismo não diz respeito a você argumentar. Apologetics is listening to the questions of the world Apologética diz respeito a você ouvir os questionamentos do and mundo giving them answers. e dar respostas a That's essas. not bad, that's fine. Isso não é ruim, isso é muito bom. But that by itself is not evangelism. Mas isso por si só não é evangelismo. Apologetics is the world's agenda. The world's agenda. Yeah, I understand. And our answering them. A apologética é a agenda do mundo e a nossa resposta a eles. Evangelism is God's agenda. Evangelismo é a agenda de Deus. And our sharing the good news with them. E nós compartilhando das boas novas com eles. Our telling them what's really wrong with them. Nós dizendo o que realmente está de errado com eles. And the right way to come to know forgiveness with God in Christ. E a forma correta de se obter perdão e estar de bem com Deus. Friends, Estar em paz com Deus. these and other things we could think of as what are substitutes for real evangelism. E isso e algumas outras coisas são aquilo que procuram substituir aquilo que realmente é o evangelismo. But let me just turn to a few guides about what we should do when we share this good news that we thought about in the last session. Deixa eu dar aqui algumas ideias, alguns guias para vocês sobre como é que a gente compartilha aquilo que a gente viu na sessão anterior. In conclusion of our time tonight, let me share 8 guidelines. Para a gente concluir o nosso tempo aqui, deixa eu dar 8 dicas. 8 guidelines for your evangelism. 8 dicas de como a gente deve evangelizar. Number 1, pray. Primeiro, ore. Prayer is important because, as we were just thinking, salvation is the work of God. A oração é importante porque, como nós acabamos de ver, a salvação é algo que pertence a Deus. We depend on Him utterly and completely. Nós dependemos dele última e unicamente. And nowhere more than when we desire to see someone's being converted. E por mais que a gente deseje ver alguém realmente convertido, Romans 10:1. Romanos 10:1. Paul says, "My heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved." Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. So he prays for them. Então ele ora por eles. So friends, pray regularly for your non-Christian friends and family. Então, meus amigos, ore constantemente por família e amigos que não são cristãos. If you're a pastor, Se você é pastor, regularly lead your church in praying for specific evangelistic opportunities. leve a sua igreja a orar por oportunidades evangelísticas. Pray for our faithfulness in evangelism Ore pela nossa fidelidade no nosso evangelismo and pray for conversions. e ore por conversão. So number 1, pray. Então, primeiro, Number ore. 2, Número 2, tell people honestly fale às pessoas com honestidade. that if they repent and believe, they will be saved. Que se eles se arrependerem e crerem, essas pessoas vão ser salvas. But it will be costly. Mas isso vai custar muito. Don't try to sell them Christianity on the cheap. Não tente vender um cristianismo barato. Don't try to pressure them to make some cheap decision. Não pressione essas pessoas para que elas tomem decisões que sejam pobres. We have to be accurate in what we're telling people. Precisamos ser precisos naquilo que nós comunicamos às Not pessoas. holding back important parts Não escondendo partes for importantes, fear that it will make things seem too awkward or difficult. com medo daquilo que as pessoas vão pensar ou que isso vai ser difícil. I've talked to people who don't like having anything negative at all
in the presentation of the good news. Eu falo com pessoas que não querem ter nada de negativo ao apresentar as boas So novas. if you're evangelizing, they don't want you to talk about sin Então, essas pessoas, se estão evangelizando, elas não querem que você fale sobre pecado, or guilt ou culpa, or repentance ou or arrependimento, sacrifice. ou sacrifício. That's just thought to be too negative. Essas coisas são muito negativas para eles. Friends, making people aware of their sinful and lost condition is part of sharing the good news. Fazer com que essas pessoas fiquem conscientes de que elas estão perdidas é parte das boas Go read novas. Peter's early sermons in the book of Acts. Vai ler o sermão de Pedro ali no começo de Atos. He is breathtakingly honest with the people he's trying to evangelize. Ele é fortemente honesto a respeito do seu evangelismo. He literally looks at crowds of people in Jerusalem and says, "You killed Christ." Ele olha para aquela multidão lá em Jerusalém e fala sem medo: vocês mataram Cristo, Who is our only hope? que é a nossa única esperança. And then he preaches the good news to E them. aí ele prega as boas novas a eles. Friends, we want to tell people with honesty that if they repent and believe, they will be saved. Nós devemos ser honestos e falar para as pessoas que se elas se arrependerem dos seus pecados e crerem no evangelho, elas serão But it will salvas. be costly. Mas que isso vai It will mean custar. dying to self, Significa morrer para si taking up your mesmo, cross, tomar a sua cruz, following him. seguir a Cristo. A third one, Uma terceira dica: tell people with urgency fale com as pessoas com urgência. that if they repent and believe, they will be saved. Que se essas pessoas se arrependerem e crerem, elas serão salvas. But they must decide now. Mas essas pessoas precisam tomar a decisão agora. We need to make clear the urgency of the message. Nós precisamos deixar clara a urgência da mensagem. Our listeners shouldn't wait till some better deal comes along. Os nossos ouvintes não precisam de uma oportunidade melhor passando na frente deles. There's not going to be a better deal for making peace with God. Não vai haver uma oportunidade melhor dessas pessoas fazerem paz com Deus. According to the New Testament, Jesus is the only way to God. De acordo com o Novo Testamento, Jesus é o único caminho a Deus. How else can sinners and a holy God be reconciled? Como pecadores podem ser reconciliados com Deus? There is no other way than Christ. Não existe outro caminho a não And ser if Cristo. Christ is the only way, then what are you waiting for? Então, se Cristo é o único caminho, o que você está esperando? As the Bible warns in Hebrews 4:7, Como a Bíblia nos alerta lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7. today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Hoje, se você... Hebrews 4:7. De novo, determina hoje, falando por Davi. Hebrews 4:7? Yeah. Are you sure? Yeah, he's quoting Psalm 95. Today, if you hear his voice, Hoje, do not harden falando your por hearts. Davi, muitos depois, segundo antes foi declarado, ouve, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. It's not manipulative to bring that up. Isso não é manipulação, It's simply the truth. é simplesmente a verdade. None of us knows when our time is up. Nós não fazemos a mínima ideia de quando o nosso tempo aqui vai acabar. None of us knows when we will have no other chances. Ninguém sabe quando que nós vamos ter uma outra chance. Number 4. Número 4. Tell people with joy Fale para as pessoas com alegria that if they repent and believe the good news, que se eles se arrependerem e crerem nas boas novas, they will be saved. eles vão ser salvos. However difficult it is, Não importa o quão difícil vai ser, it is all worth it. vale a pena. It is worth it all. Vale a pena completamente. Hebrews 11 recounts that great series of those who suffered hard things for the faith. Hebreus 11 conta sobre aqueles que passaram por provas por causa da sua fé. And yet they endured. E ainda assim, eles perduraram. It really climaxes at the beginning of Hebrews chapter 12, Na verdade, é o clímax para aquilo que nós vemos em Hebreus 12. where we read that Jesus himself endured the cross Onde nós lemos que o próprio Jesus, ele aguentou a própria cruz for the joy set before him. pela alegria que lhe estava proposta. You may have read that famous statement of Jim Elliot. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa citação de Jim Elliot. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. So what do we gain in coming to Christ? O que nós ganhamos ao vir a Cristo?
We gain forgiveness of sins, Nós ganhamos o perdão dos a pecados, relationship with God Himself. um relacionamento com o próprio We Deus, gain meaning and purpose. significado e propósito. We gain true freedom. Nós ganhamos verdadeira We gain liberdade. real community. Nós ganhamos verdadeira We comunhão, gain true certainty uma certeza verdadeira and real hope. e uma esperança real. Being honest about the difficulties that there are in following Christ Seja honesto nas dificuldades existentes ao seguir a Cristo. doesn't mean we have to hide the blessings. Não significa que a gente tem que esconder as bênçãos. For all of the difficulties that there are, Para todas as dificuldades existem, it is infinitely worth que it existem, to make todas the elas valem a decision pena. to die to self and follow Christ. Para o fato de morrermos para nós mesmos e seguirmos a Cristo. All right, a fifth comment on how to evangelize. 5 dicas de como evangelizar corretamente. Use the Bible. Use a Bíblia. Quote the Bible. Cite a Bíblia. Share it with others. Compartilhe com outros. Ryan and I were talking with a spiritist, Ryan e eu estávamos conversando com um espírita, a young animist we met in Lindoya, um jovem que nós conhecemos lá em Águas de Lindóia. named Roger. E o nome dele era Roger. He's talking to spirits, Ele conversa com espíritos. kind of like you and I might pets. Assim como você e eu conversamos com os nossos animaizinhos de estimação. I warned him that those spirits are more dangerous than he understands. Eu adverti a ele que esses espíritos são bem mais perigosos do que animais de estimação. That those spirits will lie to him. Que esses espíritos vão mentir para ele. And I encouraged him to read his Bible. E eu o encorajei a ler a sua Bíblia. I told him to read the book of Romans. Eu falei para ele ler o livro de Romanos. I've told him that those spirits won't want him to do that. E eu falei que esses espíritos não vão querer que ele leia o livro de Romanos. Friends, people, particularly the evil one, does not want the truth of God's word going out. Satanás não quer que a palavra de Deus seja espalhada. Show people when you're sharing the gospel, these are not just your ideas. Mostre às pessoas que o evangelho não são coisas da sua cabeça. These are things the Bible actually says and teaches. São coisas que a própria Bíblia diz e ensina. Number 6, Número 6. realize that the lives of individual Christians Entenda que a vida de cristãos and of the congregation that we're part of as a whole e as congregações que nós fazemos parte, is meant to be a part of our evangelism. elas são parte desse evangelismo. That is, when you're telling the gospel to somebody else, Então isso significa que quando você está compartilhando o evangelho com alguém, it's your own life de fato é você sozinho and the fruit of the Holy Spirit in your life, e o fruto do Espírito Santo na sua vida, and not just your life, e não apenas a sua vida, but the community that you're a part of, mas a comunidade que você faz parte, the congregation, a congregação, a that igreja, helps make that gospel appear true. que ajuda você a fazer com que esse evangelho surja de forma clara. There was an old black and white movie Tem um filme bem antigo, ainda em called preto The e branco, Invisible Man. sobre o homem invisível. And in one scene, E lá numa determinada he cena, kind of accidentally becomes visible ele acidentalmente se torna visível. when he bumps a bucket of paint Onde ele bate a cabeça num balde de and tinta it pours down over him. e aí a tinta cai em cima And dele. all of a sudden, that paint isn't invisible. E aquela tinta não é You can invisível. see the outline of the man. E aí você consegue enxergar a silhueta daquele homem. I think when non-Christians come into our churches, Eu penso que quando incrédulos vêm às nossas kind of like pouring igrejas, paint on the invisible man. é como esse derramar de tinta no homem invisível. All of a sudden, maybe for the first time in their lives, De repente, talvez pela primeira vez na vida they dessas start pessoas, becoming morally visible, essas pessoas começam a se tornar visíveis para ele. maybe even to themselves. Talvez até para si próprio. When they start interacting with a whole community of people who are loving and kind and honest, Quando essa pessoa começa a interagir com a comunidade como um todo, com pessoas que são honestas, que são bondosas, they begin to understand their own sinfulness, essas pessoas começam a perceber a sua própria pecaminosidade, their own self-centeredness. o próprio
egoísmo, o autocentrismo. A seventh, Uma sétima dica Encouragement. ou encorajamento. build relationships with non-Christians. Construa relacionamentos com não Build cristãos. relationships with non-Christians. Construa relacionamentos com não Spend cristãos. time with them. Gaste tempo com eles. Try to find ways in your schedule you can have time with non-Christians. Procure achar um tempo aí na sua agenda para você interagir com não cristãos. Pray for them regularly. Ore por eles regularmente. You might want to just think about your own life and how you're doing at this right now. Talvez você possa pensar sobre como está a sua vida neste momento. If you were to make a list of non-Christians you've talked to this week, Se você fizer uma lista de não cristãos com quem você conversou essa semana, and then you were to think of which ones of them will you likely see again, e você consegue perceber qual deles você provavelmente vai encontrar de novo. and which of them you could see again, E talvez aqueles que você poderia encontrar de novo. would you consider making that a priority? Será que você consideraria isso uma prioridade? Trying to see them, Talvez se encontrar com essas build a pessoas, relationship with them? construir um relacionamento com essa pessoa. An eighth thing you can do for your evangelism. E uma oitava coisa que você pode fazer para o seu evangelismo. Work together with other Christians to take the gospel to those who don't live around any Christians. Trabalhe junto com outros cristãos para levar o evangelho àqueles que não vivem perto de outros cristãos. Friends, that may mean trying to establish a church in a town or a village that doesn't have one. Talvez seja plantar uma igreja em um local que não tem uma boa igreja. Or among some refugees who've come into your city in a language where the gospel's not commonly known. Ou talvez entre refugiados que vêm à sua cidade e o evangelho não é algo comum a eles. Pray that the Lord help you to do that. Ore para que Deus o ajude a fazer isso. Friends, part of the way our churches will become more healthy Parte da maneira como as nossas igrejas se tornam mais saudáveis is if we take that gospel we thought of from Romans 4:25 é se a gente pegar esse evangelho que a gente estudou em Romanos 4:25 and we consider carefully what it looks like for that gospel to encounter our own lives, e a gente considere atentamente o que significa esse evangelho na nossa própria vida, for us to be truly converted, sobre nós sermos de fato realmente convertidos. and then for us to share that gospel with others, E aí o que significa nós compartilharmos esse evangelho a outros? for us to evangelize. Para que nós evangelizemos. That's what we want to see in our churches. É isso que nós devemos e queremos ver nas nossas igrejas. And I think that's all I got for tonight. E eu creio que é isso que nós temos por hoje. Can I pray? Podemos orar? Let's pray. Vamos orar. Lord God, we thank you that you've called us to yourself. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou a Ti. We thank you that you've not called us alone. Eu te agradeço porque o Senhor não nos chamou sozinhos. Thank you for calling others along with us. Obrigado por ter chamado outros junto conosco. Lord, we pray that you would give us a clear understanding of your gospel. Eu oro para que nós tenhamos uma visão clara do Evangelho. We pray that our churches would be clear on this point. Eu oro para que as nossas igrejas sejam claras nesse ponto. And Lord, we pray that our churches would be clear on teaching how that gospel encounters each of our lives individually. E eu oro para que as nossas igrejas sejam claras no ensinar do Evangelho, pensando em cada pessoa individualmente. Help us to understand your word on conversion. Nos ajude a entender aquilo que a Tua palavra fala sobre Help us to conversão. teach it clearly. Que nós ensinemos de forma clara. Lord, help our children to understand it. Ajude as nossas crianças a entender esse Evangelho. Help the young people in our church to understand Que os it. jovens entendam o Evangelho. And then, Lord, we pray that you'd help us to share it with others clearly. E que nós possamos compartilhar com outros de forma clara. Help us to evangelize. Nos ajude a evangelizar, Lord, for their good para o bem deles, and ultimately for your glory. mas ultimamente para a We Tua ask it all glória. in Jesus' name. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.